Bem, o nosso assunto hoje vai ser aí sobre termoquímica, né? E hoje nós vamos estar tratando aí dos gráficos termoquímicos, do gráfico exotérmico e também do gráfico endotérmico, tá? Gráficos termoquímicos, escrevam isso aí, coloca a data de hoje. Hoje é dia 22/6/2021, para ficar registrado aí que vocês fizeram essa tarefa neste dia. Se alguém não conhece o canal do professor Ronaldo ainda, lá no YouTube, acessem Química Ensinada lá no YouTube. Temos vários vídeos lá de Química, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, fica à disposição de vocês também, tá? Bom, então, esse é o primeiro gráfico, né? Então, coloquem aí no caderno de vocês reação exotérmica. Então, o primeiro gráfico que a gente vai trabalhar é o gráfico da reação exotérmica. E a reação exotérmica é aquela, né, pessoal, que nós já devemos saber quando o ΔH ele é negativo. Então, toda vez que você tiver o ΔH menor do que zero, né, ou seja, ele será negativo, nós teremos uma reação exotérmica. Eu vou passar aqui um exemplo para vocês de reação exotérmica, para a gente desenhar o gráfico em cima dessa reação, ok? Deixa eu só achar uma reação aqui. Bom, então vamos usar como exemplo aqui. Exemplo aí de reação exotérmica. A reação entre o gás hidrogênio na forma gasosa. Vamos reagir esse gás hidrogênio com o flúor, o F2, também gasoso. E da reação desses dois gases vai produzir o ácido fluorídrico, que também é uma substância gasosa. E o valor do ΔH dessa reação é de menos 546 quilojoules. Então, lembrem daquilo que o professor falou para vocês, né? Quando aparece na reação química, na equação termoquímica, o ΔH, aí fica mais fácil da gente visualizar o que está acontecendo, né? Porque através do ΔH, se ele for negativo, automaticamente você já saberá, né, que essa reação ela é do tipo exotérmica, ou seja, aquela reação que libera calor para o meio ambiente. Nesse caso aí, a reação química entre o gás hidrogênio com o gás flúor, produzindo aí o ácido fluorídrico, ele libera para o meio ambiente 546 quilojoules, certo? Então, essa é uma identificação aí já bem facilitada, né, pelo aparecimento aí do ΔH. Bom, mas existem outras maneiras da gente representar a reação exotérmica que não somente pela equação termoquímica, né, que é também através de gráficos. Nesse gráfico que nós temos aqui, é um modelo, vamos dizer assim, padrão, né, convencional, de representação de reação exotérmica. Onde nós temos aqui o eixo X e o eixo Y, como lá na matemática. O eixo X aqui, no caso, esse eixo X, é o caminho da reação. Por que essa seta vai da esquerda para a direita? Porque é assim que acontece, né? Olha aqui, você vem dos reagentes para os produtos, então, no sentido
da direita para a esquerda, dos reagentes para os produtos. Então, esse é o caminho da reação, no eixo X. Já no eixo Y, nós temos aqui a entalpia, que é o calor, né? E essa entalpia, nós representamos ela por H maiúsculo, então o calor, a energia, é representada aí pelo H maiúsculo, que é a entalpia. Uma coisa que a gente precisa saber das reações exotérmicas é que sempre quando você tiver uma reação exotérmica, o calor dos reagentes, é maior do que o calor dos produtos. Ou seja, a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos. Então, essa é uma máxima que a gente tem que deixar guardada, né? Memorizada, que o calor dos reagentes é maior. E é justamente por este motivo que nós temos aqui o HR, que é o calor do reagente, na parte superior do gráfico, pelo fato do seu calor ser maior do que o calor dos reagentes, que foi colocado aqui aliás, que o calor dos produtos, que foi colocado aqui na parte inferior do gráfico. E outra coisa que a gente precisa notar no gráfico é que sempre o calor dos reagentes, ele vai ter que se iniciar aqui do eixo Y, tá? Seja na reação exo, ou seja na reação endotérmica, que nós vamos ver na sequência, tá? Aqui os reagentes estão representados por A maiúsculo e o produto por B maiúsculo, mas nós já vamos colocar aqui os reagentes aqui, ó. Então, nós colocamos os reagentes em cima dessa linha. Então, vamos colocar aí os reagentes, né? Eu vou colocar aqui em azul. Quem são os reagentes dessa equação? Lembrando que reagente sempre ficam aqui no lado esquerdo da equação e os produtos ficam depois da seta, tá? Do lado direito. Então, os reagentes aqui, no caso, gás hidrogênio reagindo com o gás flúor. Então, em cima dessa linha, nós colocamos sempre os reagentes, inclusive com as suas fases. Nesse caso, tanto o hidrogênio como o flúor na fase gasosa. E aqui em cima dessa linha, né, representada aqui por a linha dos produtos, nós vamos colocar, nesse caso só tem um produto, que é o 2-ácido fluorídrico, na forma gasosa, ok? Bom, então no gráfico termoquímico devemos colocar aí quem são os reagentes e quem são os produtos, expressar isso no gráfico termoquímico, tá? Outra coisa que a gente tem que expressar aqui no gráfico termoquímico é o ΔH da equação. Nesse caso, o ΔH foi expresso aqui, né, através dessa equação termoquímica. Sabemos que o ΔH ele está negativo, né, e ele deve ser negativo, porque a equação representa uma reação exotérmica. Então, vamos colocar esse valor aqui no local do ΔH, 546 quilojoules, representar também a unidade de medida que está este calor em quilojoule. Os exercícios termoquímicos também, eles podem trazer para nós a necessidade da conversão dessa energia para quilocal, tá? Então, se houver essa necessidade, você faz a conversão e depois transcreve para o gráfico termoquímico o valor não em quilojoule, mas em quilocal, conforme o exercício solicitar. E uma última coisinha que falta aqui para a gente representar nesse gráfico são as setinhas. Como? Então, toda vez que vocês forem desenhar um gráfico exotérmico, tem que desenhar ele desse jeitinho, tá? O HR em cima, o HP embaixo, tem que ter essa linha tracejada aqui, ó, que fica na mesma sequência aqui dessa linha, onde ficam os produtos.
Então, nessa parte de cima, nós colocamos os reagentes. HR significa calor do reagente. HP significa calor do produto. Nessa linha vocês coloquem os produtos, nesse caso só tem um produto, e aqui em cima vocês coloquem os reagentes, tá? Outra coisa que não pode faltar no gráfico termoquímico é o ΔH. Nesse caso, o ΔH é menos 546 quilojoules. Coloquem o ΔH aqui. Outra coisa que não pode faltar no gráfico termoquímico são essas setas. Quando o gráfico ele é exotérmico, as setas têm que estar aqui no sentido para fora, porque o gráfico exotérmico indica liberação de calor, liberação de energia. Então, essas setinhas aí indicam isso, calor sendo liberado para o meio ambiente. E outra coisa que a gente tem que ter em mente sempre na reação exotérmica é que o calor dos reagentes sempre vai ser maior do que o calor dos produtos. O calor que os reagentes armazenam dentro de si, dentro desses reagentes, é maior do que o calor formado com os produtos. E esse excedente, essa diferença de calor entre os reagentes e os produtos, é liberado para o meio ambiente. Então, esse calor excedente, ele vai ser liberado juntamente lá com os produtos para o meio ambiente, ok? Então, esse é um exemplo de reação exotérmica. Desenha o gráfico certinho, o professor vai dar um tempo aí para vocês fazerem esse gráfico, ok? Copiaram agora? Alguma pergunta sobre isso aí? Será que caiu de novo a internet? Vocês estão ouvindo? Não, professor, caiu não. Pode continuar explicando. Nenhuma pergunta, professor. Então, beleza. Então, copia aí que daqui a pouco a gente passa para o outro gráfico, reação endotérmica, tá? Faz com régua para ficar retinho e para ficar bonito. Pessoal, então o professor vai passar agora o gráfico endotérmico, tá? Bom, então, esse vai ser aí um exemplo do gráfico endotérmico, da reação endotérmica. Vamos selecionar aqui uma reação para a gente usar como exemplo. E na reação exotérmica, nós devemos lembrar que sempre o ΔH, ele vai ser maior do que zero, certo? Ou seja, o ΔH, ele é positivo. Então, quando você identifica uma reação endotérmica, aparecendo o ΔH positivo, tranquilo, você já sabe dessa situação. Então, vamos usar como exemplo aqui a reação de 2 carbonos na grafita, reagindo aqui com 2 mols de gás hidrogênio, formando aqui C2H4, que é o gás eteno. E o ΔH positivo, né? 52 quilojoules. Então, essa é uma reação endotérmica com absorção de calor. Para essa reação ocorrer, deve haver aí o fornecimento de energia, ou seja, os reagentes devem absorver calor para se converter aí no produto. Então, vejam que o gráfico endotérmico, ele apresenta-se agora num formato diferente. Em cima ficará os produtos. Por que isso? Porque o calor dos produtos é maior do que o calor dos reagentes, tá? Então, sempre quando for uma reação endotérmica, o calor dos produtos é maior que o calor dos reagentes. Justamente por esse motivo que aqui no gráfico, o HP, né, que é o calor do produto, fica na parte superior e o calor dos reagentes
ficam aí na parte inferior. Então, esse gráfico termoquímico tem esse formato, justamente por isso, pelos produtos terem um calor, uma energia maior do que os reagentes. Aqui em cima dessa linha do HP, nós vamos colocar aqui quem é o produto, né? Nesse caso é o gás eteno, C2H4, na forma gasosa, e observem, como eu falei para vocês, seja no gráfico endotérmico como exotérmico, sempre os reagentes estando aqui na esquerda, né? Juntos aqui com esse eixo da entalpia, porque sempre a reação, né, pessoal, ela começa com os reagentes, ok? Então, por isso, os reagentes sempre sendo colocados aqui à esquerda e os produtos à direita. Então, nesse gráfico, nós podemos perceber isso, os produtos à direita e os reagentes à esquerda. Então, vamos colocar aqui quem são os reagentes, né? 2 carbono, na forma aí de grafita, ou grafite, mais 2H2 na forma gasosa, ok? Bom, aqui tem um local para nós colocarmos o ΔH, nesse caso o ΔH ele é positivo, mais 52 kJ. E agora, para fechar esse gráfico, faltam as setinhas. Como na reação exotérmica nós colocamos as setinhas indicando para fora, né, para o exterior, aqui as setinhas ficam indicando para o interior, para dentro do gráfico. Então, essas setinhas agora para dentro, indicando que os reagentes devem absorver essa energia para formarem produtos. Então, veja só, o gráfico demonstra isso. Você tem os reagentes, esses reagentes devem absorver esse calor e para conseguir passar para produtos, né? Então, olha só, é uma reação onde tem que ocorrer a absorção de calor para você ir para o próximo degrau, que é a formação aí do produto, que é o eteno nesse caso. Ok?